Olá, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Vamos ter aqui hoje uma entrevista muito importante com o Dr. Cláudio Antônio Barilli. O Dr. Barilli, assim chamado, mais conhecido, fez medicina em Santa Maria, residência em endocrinologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele tem fellowship em endocrinologia na Universidade de Oxford, na Inglaterra, 2 anos, e já é médico há 24 anos. Em Santa Rosa está trabalhando 20 anos, desde 2000. Dr. Barilli é uma referência na área médica em Santa Rosa, nessa área da endocrinologia tão importante para a saúde humana. Nós temos esse prazer imenso de conversar com ele, sobretudo agora nesse contexto da pandemia, e que se vai ver aqui, quem acompanhar a entrevista, o quanto é importante aquilo que ele vai nos dizer nas perguntas que faremos. Tudo bem, doutor Barilli? Obrigado pelo convite. Boa noite, ou bom dia, ouvintes. Os nossos internautas, né? Que a qualquer hora. A qualquer hora, exatamente. Na verdade. E obrigado pelo convite mais uma vez, né? E estamos aí para a gente discutir um pouquinho sobre a endocrinologia aqui nessa região do estado. Isso. A gente já dizia aqui, mas são 24 anos, doutor Barilli, exercendo. Então, eu me formei em Santa Maria em 1996 e depois teve ainda um processo de formação, como tu leste ali no nosso currículo, um período no exterior, um período muito produtivo no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, onde foi a raiz da minha formação, principalmente medicina interna e endocrinologia, e depois um período no exterior para um aprofundamento, especialmente na área de diabetes e tireoide, que são 2 áreas importantes dentro da endocrinologia. Claro. E depois retornei a Santa Rosa para exercer aqui desde mais ou menos 2000 até hoje, 2020. Legal. Doutor Barilli, a diabetes e a hipertensão têm sido potencializadores das mortes por Covid, é o que se diz, é o que vem dos noticiários, é o que se sabe de notícias da própria área médica, dos hospitais, enfim. Por que esses 2 problemas de saúde, ou essas 2 comorbidades, como se tem dito, têm acontecido e crescido muito no Brasil? Bem, na verdade, nós temos uma verdadeira epidemia de uma terceira doença que é pivô, que é pilar para essas 2, que é a obesidade. Obesidade. A gente começa, na verdade, com uma situação de obesidade e a obesidade desencadeia, por sua vez, com o passar dos anos, uma prevalência elevada de diabetes e de hipertensão. Só para falar um pouquinho de números, nós estimamos que mais ou menos 1/3 da população adulta tem excesso de peso ou obesidade. Em torno de 10% da população adulta tem a diabetes e em torno de 15 a 20% da população adulta tem a hipertensão. Então, se a gente vai verificar, a grande parte, o grande bolo de complicações crônicas ou de comorbidades, como dissesse, elas têm uma origem na infância, adolescência e adulto jovem a partir da obesidade e a partir da metade da sua vida, 25, 30, 40 anos de idade, que a gente acaba desenvolvendo diabetes e hipertensão. Então, se me perguntares, como a gente frisa na tua pergunta, por que está acontecendo essas 2 comorbidades de uma maneira tão intensa na população brasileira? Literalmente porque a gente está tendo uma epidemia de obesidade e sedentarismo. Existe um programa chamado Programa Vigitel. Depois nós vamos falar do sedentarismo aqui. Perfeito. Existe um programa chamado Vigitel, que faz ligações telefônicas por amostragem para a gente entender como estão as condições de saúde dos lares brasileiros. E esse Vigitel mostra que a obesidade vem aumentando em todas as camadas sociais e com o passar dos anos ela tem levado a essas 2 comorbidades, essas 2 consequências, hipertensão e diabetes. Ok. Nós pegando essa pergunta, doutor Barilli, a gente vai ainda para uma área político-social, vamos dizer, para depois a gente voltar para essa área mais médica, mais de saúde mesmo, que a gente quer saber muito do senhor aqui. Eu lhe faço então a seguinte pergunta.
considerando a questão da pandemia, da epidemia, desse contexto todo. O senhor acha ou não acha que deveria ter havido um enfrentamento mais sério dessas doenças em nível de política de saúde no âmbito nacional? Talvez não só nesse governo, nos governos anteriores? Na verdade, isso não é uma pergunta totalmente política, é uma questão de prioridade de saúde pública. Sim. Nós estamos aqui passando no Brasil o que a gente chama de transição de doenças. Até bem pouco tempo atrás, o nosso principal problema de saúde era a desnutrição. A partir da década de 80, 90, nós começamos a fazer uma transição. Saímos da desnutrição, falta de alimentação. Houveram vários programas que conseguiram fazer isso. Sociais, enfim. Esses programas sociais ajudaram. Ajudaram muito e houveram também situações em que a comida, do modo geral, barateou em relação ao que era. Não estou dizendo que comida é barata, mas sim, relativamente está mais barata em relação ao que era. Mas a comida permitiu o acesso. Permitiu o acesso. E a gente inverteu, passou para a obesidade. E os mecanismos governamentais foram muito mais lentos do que a gente imagina. A partir de agora, as nossas sociedades, tanto a Sociedade Brasileira de Endocrinologia quanto a ABESO, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo de Obesidade, está começando a fazer um lobby legítimo, no sentido não de politicagem, mas de política pública, para que a gente comece a entender a situação de reconhecer que obesidade, diabetes, hipertensão está virando uma epidemia que leva à morte precoce por doença cardíaca e cerebrovascular. O senhor chegou a falar antes em números, poderia repetir? Claro. A gente estima, também números do Vigitel, que 1/3 da população, em torno de 33% da população adulta, está fora do seu peso normal. E que 10% dos adultos são diabéticos. Então é uma massa enorme. Vamos fazer uma conta rápida. 220 milhões de brasileiros, nós teremos 70 milhões de excesso de peso ou obesidade e teremos 22 milhões de diabéticos. É um número... Esses 70% eles estão correndo risco já. E os outros 70% com risco. Sim. Mas é uma massa enorme de pessoas a serem atendidas. Com certeza. E tem um custo muito alto do ponto de vista de implementação de políticas de saúde. Então é muito mais econômico, é muito mais custo efetivo que a gente combata obesidade já a partir da infância. E existem várias maneiras de a gente fazer isso, a gente pode discutir isso mais adiante, mas principalmente com educação, em algumas situações até taxação de alimentos que sejam muito prejudiciais, como por exemplo refrigerantes. Mas me permite eu lhe cortar e pedir, claro, que eu logo falo com o senhor sobre isso aqui. Perfeitamente. Ainda, só para nós fechar então essa questão do contexto da pandemia, e especificamente de algumas coisas que aconteceram, né, desde o início aqui no Brasil, de março, e que houve uma gestão que acabou tendo alguns idas e vindas com a saída do médico Mandetta do Ministério. O senhor acha que isso desorganizou o enfrentamento da pandemia? Agora eu entendi a tua pergunta. Eu estava imaginando que tinhas discutido mais em relação à obesidade, mas assim, o enfrentamento à epidemia... É um bate-papo aqui bem tranquilo. O enfrentamento à epidemia e fazer essa ponderação agora que nós estamos passando da metade para o final parece ser relativamente mais fácil. Ele teve uma série de erros dentro da nossa política pública. Basta a gente olhar a curva do que está acontecendo aqui no Brasil. A maior parte das curvas foi uma curva assim, subiu, chegou ao pico e desceu. Aqui no Brasil subiu e segue numa taxa de 1.800, está começando a cair agora um pouquinho. Começando a cair agora. O que acontece nessa situação? Nós não fomos capazes de fazer um distanciamento social como fizeram na Europa, como fizeram na China, e aí as explicações são múltiplas. Nós não temos talvez a capacidade econômica de se manter parados durante 45, 60, 90 dias. Mas ao mesmo tempo, as comunicações que partiram do governo federal foram dúbias. Usa máscara, não usa máscara, usa remédio profilático, não usa remédio profilático. O ministro é o A, o ministro é o B. Evidentemente que uma falta de continuidade e unicidade nesse tipo de situação atrapalha. Nós continuamos num nível muito elevado. A curva que teve aqui no Brasil é única no mundo. Eu estava discutindo isso hoje ainda com o epidemiologista em Porto Alegre. Com esse platô extremamente elevado, com claros sinais de que está havendo descenso.
Estou falando em Brasil. Aqui em Santa Rosa, na nossa região, a gente ainda está numa curva ascendente, ou talvez começando a entrar em platô. Felizmente, saíram hoje números... Entrar em platô significa... platô quer dizer que estão ficando... não está aumentando, está ficando plano, né? Plano. Perdão. E os números de hoje, eu estava dando uma olhadinha agora, saiu há 15, 20 minutos atrás, já começam a demonstrar uma certa queda, menos internações, enfim. Talvez a gente esteja começando a ver alguma luz no fim do túnel. Até parece que porque isso está muito associado ao clima, né? Que o calor estaria... ajudando a... A rigor, não sou eu que discordo ou concordo com essa situação. A modelagem dessa epidemia não parece depender do clima. Vide Manaus. Sim, exatamente. Vide Manaus. Da mesma maneira, vide os novos picos que estão acontecendo na Europa em pleno verão. Existe, sim, um aumento da transmissão do SARS-CoV-2, que é o causador da Covid, em ambientes um pouco mais frios. Mas a quantidade parece ser tão pequena que não faz com que haja uma grande diferença entre as epidemias. Tanto que a gente, em plena região tropical, teve uma epidemia devastadora em Manaus. Pois é. Eu agora me vejo obrigado a fazer uma pergunta que nem estava aqui no script. E talvez não seja da sua alçada essa questão, mas enfim. A questão da adoção da hidroxicloroquina, o senhor concorda? Eu gosto muito dessa pergunta, eu gosto de discutir isso, Vitor, porque, na verdade, existe uma coisa chamada ciência. A ciência é que vai nos determinar se um determinado medicamento é bom ou é ruim. Eu vou historiar rapidamente a cloroquina. A cloroquina é um medicamento antimalárico. Ele é um medicamento que serve para doenças reumáticas. E toda essa história começou com um estudo de 36 pacientes no interior da França por um virologista muito respeitado, mas só com 36 pacientes, e que demonstrou nesse estudo que havia um benefício. Só que isso caiu na mídia normal e se propagou, inclusive a partir de um tweet do presidente americano, do Trump, realmente explodiu essa situação e houveram andamentos. Nós temos vários estudos que se chamam observacionais que mostram algum tipo de benefício. Mas quando a gente parte para estudos mais pesados, que a gente chama estudos duplos cegos, que realmente vêm da efetividade da medicação, nós ainda estamos devendo. Então, é uma prerrogativa do médico discutir com o paciente se vai prescrever ou não vai prescrever. Mas, de um modo geral, se existe benefício, ele é muito pequeno. Mas nessa discussão do médico-paciente é considerando a possibilidade de efeitos colaterais. Inclusive de efeitos colaterais, inclusive de benefício pequeno e de interação com outras medicações. Então, nesse tipo de circunstância, a gente tem que ser muito ponderado. Não é cloroquina para todos, pelas contraindicações, e até pelas discussões. Da situação e faixa etária da pessoa. Também, e principalmente porque nós não temos certeza do pleno efeito dessa medicação. Ainda não é suficiente, os dados que nós temos não são suficientes para que a gente possa afirmar que isso é uma medicação que possa ser usada em larga escala. O senhor também não endossaria o uso dela? Como política de saúde pública, não. Nós não temos dados suficientes para isso. Mas respeita a possibilidade na relação do médico com o paciente? Acho que é absolutamente necessário que haja essa discussão. Sim. E o paciente tem que entender, embora nenhuma das sociedades, nem de pneumologia, nem de infectologia, recomende sua utilização. Ok. Doutor Maridetinho, agora sim, vamos nos fixar mais aí na questão da diabetes mesmo e outras doenças, enfim, que já estavam aqui no nosso script. A questão como as pessoas deveriam se comportar, na sua opinião, e observar nos cuidados com a sua saúde para evitar contrair o diabetes. Essa é uma pergunta bem interessante, Vitor. O diabetes, ele é uma doença crônica, quer dizer, não tem cura. Ela é uma doença com um capital genético, a gente herda parte dela, mas ela também tem um capital, uma parte comportamental. Exato. Principalmente obesidade e sedentarismo. Então, atuar na raiz do problema é evitar que a gente se torne obeso. Se a gente já tiver obesidade, tentar sair da obesidade e, principalmente, não ser sedentário. O sedentarismo é um fator de risco extremamente importante para o diabetes. A obesidade ainda mais, e a genética, que a gente não pode modificar, não deixa de ser filho de quem é. Claro. Mas os outros dois são modificáveis. A gente precisa atentar para esses dados.
Pois é, mesmo com, digamos assim, com uma melhoria na questão do acesso à alimentação, mesmo que a gente sabe que tem muita gente ainda com restrição, com dificuldade de ter uma alimentação adequada, mas no geral, assim, dá para se dizer que o brasileiro come correto, melhor, está comendo muito errado. Na verdade, nós já comemos muito mais corretos. O prato nacional, arroz, feijão, uma carninha, salada, é perfeito para qualquer tipo de doença crônica. Né? Seria, não é perfeito. Seria perfeito? É perfeito, enfim. Só que, na verdade, assim, quando a gente vai olhar estatísticas globais aqui do Brasil, caiu o consumo de feijão, caiu o consumo de arroz, e nós estamos migrando para as comidas processadas. Nós estamos fazendo o mesmo caminho que Estados Unidos fizeram, Europa fez há um pouco mais de tempo atrás, e teve a sua epidemia de obesidade, a sua epidemia de diabetes. Isso. Então, essa é uma circunstância que a gente tem que atentar. A alimentação equilibrada com atividade física nos é capaz de prevenir essas doenças crônicas e degenerativas. Muito refrigerante, né? Então, o refrigerante, a gente chama de calorias vazias, ela é uma causa importante de obesidade infantil. Existem algumas tentativas no mundo de taxar refrigerante. A Inglaterra é uma delas, foi pioneira nisso. Para tu ter uma ideia, uma Coca-Cola na Inglaterra, com a nova taxação agora, equivale aqui no Brasil a em torno de R$25. Para que isso? Para tentar desestimular o consumo. É extremamente importante que a gente diga isso para ofertar esse tipo de alimento. E a gente está batendo aqui no refrigerante, mas são vários outros alimentos Sim. muito ricos em carboidratos, açúcares, que a gente deve evitar para as crianças e para os adultos jovens para prevenir obesidade, diabetes, doença cardíaca, hipertensão e assim sucessivamente. Pois é, e o senhor já falou aqui um pouco, mas vamos de novo voltar ao assunto aqui do sedentarismo. Ele é uma das causas fortes de várias doenças, né? Eu venho da área de educação física e também estudou um pouquinho, sabe? O senhor não acha que a prática de atividades físicas deveriam ser mais incentivadas? E aí também entra a questão até da própria política pública, né? Eu tenho certeza, nem acho, tenho certeza, a política pública, embora aqui em Santa Rosa a gente até tenha um certo privilégio por ter uma série de academias públicas, enfim, nós temos alguns espaços físicos, o Parcão, o Tapeporã, nos ajuda muito nesse tipo de situação, mas são uma circunstância que tem que se criar um hábito. Eu uso uma brincadeira que é o seguinte, alguém que você conheça tem o melhor do seu dia escovando os dentes? Escovar os dentes, ninguém ama de paixão. Melhor horário do meu dia é quando eu escovo os dentes. Não, é uma coisa que tu te acostumou a fazer. Exato. Na verdade, o exercício deveria ser assim, e a gente tem uns parâmetros mínimos para isso. 50 minutos 3 vezes por semana para adultos e 50 minutos 7 vezes por semana abaixo dos 18 anos. Tivemos uma professora de educação física, uma educadora física aqui falando sobre a importância do exercício físico, e ela falou justamente desse hábito, fazendo essa analogia aí com escovar os dentes. É exatamente isso, porque a gente brinca, se sedentarismo caísse o cabelo, ninguém era sedentário. É uma brincadeira que a gente faz, mas na verdade para dar importância nisso. E a atividade física, ela não é só importante para a obesidade, para a diabetes, ela diminui uma série de outras doenças, de asma, a artrite, de artrite, a obesidade previne, e assim né? Previne. Definitivamente previne uma série de situações. Então a atividade física deveria ser a consideração número 1 em qualquer política pública para prevenir doenças crônicas não comunicáveis, diabetes, obesidade, hipertensão, doença cardíaca. Legal. Doutor Marilli, pois é, e o estresse, que é uma consequência também dessa nossa vida moderna e tal, logo que iniciou a pandemia aqui no Brasil, eu vi o depoimento de um médico e depois também de uma naturalista famosa que diziam que o estresse era uma das principais causas para se contrair o vírus do coronavírus. Porque esse fator pode ajudar na fragilidade da pessoa perante a doença. Isso é verdadeiro na sua opinião ou não? Doença infecciosa, principalmente transmitida por microgotículas, por spray aéreo, ela não escolhe ninguém. Na verdade, existe o que a gente chama de taxa de distribuição. Independe de estresse, obesidade, diabetes, basta ter aglomeração e microgotículas. Então, na verdade, todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, são suscetíveis a contrair
coronavírus. Bom, dito isso, as formas graves de coronavírus, elas estão relacionadas principalmente com 3 fatores: obesidade, diabetes e doença cardiovascular. O estresse, seja ele psicológico, seja ele físico, tem um papel, mas muito pequeno. Asma tem um papel, mas pequeno. E assim vai, assim sucessivamente. Mas, doutor, olha aqui, a pessoa estando extremamente estressada e dormindo pouco e se alimentando mal, isso não cria um ambiente para facilitar e reduzir a imunidade dele? Então, aí tem uma situação que é importante que a gente defina nessa circunstância. O estresse por si só não vai te facilitar pegar ou não pegar. Sim. Aumentar uma forma grave que evolua para pneumonia até é possível do ponto de vista teórico, mas nós não temos esses dados nos estudos de prevalência e de gravidade. Então, embora tenha sido revisto essa situação, os dados de principalmente Nova York e Londres têm demonstrado que os 3 principais fatores continuam sendo obesidade, diabetes e doença cardiovascular. Veja, pegar Covid, pegar o SARS-CoV-2, todos nós somos suscetíveis, certo? Não vai ter mais chance ou menor chance se tu tomares vitamina C, se tu tomares cuidado maior ou menor. Não se consegue impedir que o vírus entre, a não ser métodos de barreira. Máscara, distanciamento social, lavar as mãos. Agora, se a forma vai ser mais grave ou menos grave, isso está na dependência das comorbidades, de como tu está te alimentando, de como tu está descansando. É nesse sentido. Pois é, mas daí nessas providências de reforçar a imunidade ajuda. Mas aí que vem uma questão que a gente tem que ser muito claro com o público. O reforço de imunidade ele é feito de um modo natural. Boa alimentação, repouso, evitar excesso alcoólico, hidratação. Pegar sol. Exercício físico, mas não é feito por tomar vitaminas, tomar medicamento A, B ou C, porque esse tipo de situação não se mostra efetiva para evitar a contaminação. Até uma coisa que pode parecer confusa. Mas aí me permite, mas tudo bem, não impede, mas em pegando ele, a pessoa não estaria mais forte para resistir, enfrentar ele? Então esse é o comentário que eu vou fazer contigo. Pode parecer o que eu vou dizer um contrassenso. Desculpe, eu entendi, porque é a grande preocupação. Isso aqui é didático, né, doutor Varilli? Muita gente vai ver a nossa entrevista e é muito importante o que o senhor vai dizer agora. Não, e é a grande preocupação das pessoas. O que eu faço para não pegar, ou o que eu faço que se eu pegar isso não evolua? Sim. Então, na verdade, eu vou começar te colocando que não há o que tu possas fazer do ponto de vista medicamentoso para evitar que essa... Ok, até aí tudo bem. Entre nessa situação. Veja bem, são situações naturais. Ok. O que a gente vê muito frequentemente é as pessoas tomando vitamina D, vitamina C, polivitamínicos. Toda essa história de vitamina C, D e tal, começou com uma fake news. Eu gosto de referir isso. Sim. Tem um cientista que ganhou o Prêmio Nobel de Química, é um cara muito importante na química, chamado Linus Pauling. Em 1960, o Linus Pauling descobriu a mobilidade dos elétrons na esfera do átomo, um troço complicado que os químicos entendem bem. Mas depois de aposentado, ele começou a fazer uma ciência ruim, achando que vitamina C poderia diminuir câncer, aumentar a imunidade, evitar gripe. E isso ficou dentro da nossa sociedade como se vitamina C fosse capaz de evitar gripe, enfim. Mas, na verdade, nenhum estudo conseguiu comprovar essas ditas afirmações. A gente brinca que são fake news e, cientificamente falando, a reposição de vitamina C não é capaz de prevenir nenhum tipo de gripe, seja por corona, seja por influenza, seja por resfriado comum. Então, existem algumas coisas que nos deixam mais seguros, mas que a gente tem que dizer, a ciência aponta que realmente não faz muita diferença. Volto a insistir, um estilo de vida saudável é a melhor coisa que você pode fazer para evitar que o coronavírus fique uma situação grave. Álcool, obesidade e assim por diante. Um detalhe importante, né? Um dos fatores primordiais para a gente ter formas graves de coronavírus, de Covid, é a obesidade. Mas se descobriu uma coisa bem interessante, e é um artigo publicado no The Lancet,
chamado o choque de duas epidemias. O choque da Covid com o choque da epidemia da obesidade. O autor ele sugere, e isso na verdade acabou sendo comprovado, que não é só o fato de estar com excesso de peso que te leva a piorar o prognóstico do Covid. Mas se você começar a perder 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, parece que esse risco diminui, mesmo você estando obeso, extremamente grande o peso, a força com que você melhora a sua imunidade e evita formas graves. Mesmo que você ainda esteja obeso, durante esse período de pandemia, é mais um estímulo para que a gente comece a perder peso. 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos já vai fazer diferença do ponto de vista bioquímico, a gente pode entrar nisso depois, para que não haja uma abertura para o vírus entrar. Aí entra uma pergunta que tu fizesse aí no meio, se eu estiver sendo muito longo, tu me interrompe. Não. Por que o vírus entra mais no hipertenso, entra mais no paciente com doença cardíaca, mais no obeso e mais no diabético? O vírus depende de uma fechadura, de uma entrada. Isso aí é muito importante que o senhor vai dizer. Que se chama ACE2, ok? Isso é uma sigla, é uma molécula que está diretamente relacionada com controle de glicose e controle de hipertensão, que naturalmente nós temos. Mas a gente sabe que essa ACE2 nas nossas células aumenta quando a gente está obeso, quando a gente tem diabetes. Para o vírus isso está sinalizado. Exatamente, é a minha porta de entrada. Imaginando assim, o vírus usa essa porta de entrada, e quanto mais portas eu tiver, na obesidade, no diabetes, na hipertensão, mais o vírus vai entrar. Então, na verdade, quando a gente começa a perder peso, quando a gente controla o diabetes, a gente diminui o número de portas e, portanto, a oportunidade de que o vírus entre numa quantidade muito grande, dando tempo para a defesa rever. Então, esse é o aspecto da gente falar em vida saudável. Não é a vitamina C que vai mudar isso. Não é a vitamina D que consegue mudar. Então, esse tipo de circunstância é importante a gente entender que está nas nossas mãos e não no ingerir um comprimido de polivitamínico. Quer dizer que, mas assim, né, doutor, eu poderia talvez dizer assim, não sei se eu poderia dizer assim, eu poderei dizer o que eu vou dizer agora. Essas coisas ajudam, mas o fundamental é o estilo de vida que reduz ou diminui a obesidade e que elimine o que não, enfim, venha a ter diabetes e hipertensão e tal. Enfim. Que isso está acima de tudo. Isso é fundamental. E aí vem um detalhe, assim, eu sei que eu estou As outras coisas são importantes, mas são secundárias. São muito secundárias. E eu vou te comentar, eu sei que eu estou indo no contrafluxo da vontade popular. Tem uma pesquisa, na verdade não gosto de chamar pesquisa, uma enquete feita em rede social, que perguntou assim, se você pegasse Covid, você usaria cloroquina? 92% responderam sim. Mesmo nós não tendo evidências. Se você está numa área de risco para uso, para contaminação por Covid, você usaria polivitamínicos? 96% disseram sim. Eu estou indo no contrafluxo, eu preciso recomendar e não criar a fantasia de que essas medidas sejam capazes de ser mais eficazes do que distanciamento social, uso de máscara, em alguns casos lockdown completo, fechamento completo, em alguns casos fechamento seletivo. Então esse tipo de situação a gente tem que ir atrás do que a ciência nos fala. A ciência ela não é dogmática, ou seja, não é uma verdade por si só. A gente pesquisa, a gente permite discussão, a gente admite erro, retira artigo, recoloca artigo, mas o consenso, na medida que a informação vai surgindo, começa a se assentar e a gente tem o que fazer. Lembrem, nós temos essa doença há pouco mais de 9 meses. Nós já construímos testes diagnósticos, nós já construímos formas de tratamento de suporte, nós temos medicações intra-hospitalares, tudo em 9 meses. Isso é um recorde dentro dessa epidemia e temos pelo menos meia dúzia de vacinas que devem ficar testadas em fase 3 até o final do ano, início do ano que vem. Ok. Mas, doutor, assim, ainda estou insistindo nesse tema para ficar bem esclarecido, né? Fica muito claro que essas comorbidades, elas facilitam essa história toda, né, de contrair o vírus e tal. Mas quando se diz que, e talvez eu estou sendo muito insistente, que a vitamina D e a própria vitamina C não seriam tão importantes e tal. Mas a gente imagina o seguinte, se essas pessoas
deixam de ter esse hábito, deixam também de ter uma alimentação mais adequada, elas não vão agilizar, acelerar, melhor dizendo, o processo até de vir a óbito? A imunidade é um processo extremamente complexo e que tem um componente genético enorme. Depende de uma série de situações que não são relacionadas com a vitamina A, B, C, D, enfim. Sim. A pergunta que a gente... O polivitamínico? O polivitamínico. A pergunta que a gente se faz é, se eu tomar polivitamínico, ou vitamina D, ou vitamina C, eu terei uma mortalidade menor por Covid? A resposta é não. Agora, se eu estou deficiente de vitamina D, por alguma razão qualquer, e aí pode ser alimentação, falta de sol, claramente benéfica a utilização, porque existem outras situações que vão levar a dificuldade de defesa e tal. Mas o mesmo valeria para se dizer assim, se eu tiver deficiência de vitamina C. A deficiência de vitamina C é extremamente rara. Tá? Existe uma doença chamada escorbuto, lembra do tempo das caravelas e tal? Gengivas sangrantes e assim por diante. Para te ter uma ideia quão raro isso, basta um cítrico, uma laranja, uma bergamota por semana que você tem a sua vitamina C plenamente atingida. Não é mega dose de vitamina C que nos acaba protegendo. Então a gente tem que ter um pouquinho de tranquilidade nesse momento para entender que talvez o mais importante é não ter contato com o vírus e não necessariamente tentar criar um ambiente imunológico que a gente não tem certeza que funciona. Uma coisa que é muito interessante, por que as crianças têm uma mortalidade tão baixa por Covid? Não estou dizendo que não tenham mortalidade. Elas pegam o Covid tanto quanto nós, transmitem tanto quanto nós adultos, mas o risco de mortalidade é extremamente baixo. Porque elas têm um estado imune que a gente chama inato. Elas aprenderam isso e elas, na primeira fase do vírus, já conseguem eliminar. Nós adultos temos um sistema inato muito ruim, muito leve. Principalmente o idoso vai perdendo esse sistema inato. Então, na primeira semana, nós estamos aprendendo a lidar com o vírus. Quando nós aprendemos a lidar com o vírus, a partir do 7º, 8º dia, a gente desencadeia uma resposta imune tão intensa que é o que nos leva para a UTI. Parece um paradoxo isso, uma coisa ao contrário. Quanto mais intensa a resposta imune, maior a pneumonia, maior a agressividade que a gente vai ter. Então, significa que ter uma resposta imune inata, ou seja, aquela natural, é mais importante. Isso a gente consegue, não sendo obeso, tendo atividade física, tendo alimentação equilibrada, enfim. A gente não consegue trazer por meios artificiais uma resposta imune inata tão suficiente que consiga eliminar o vírus. Então, de novo, eu estou indo contra o fluxo do que a população em geral acredita ser bom, mas é o que a ciência nos diz hoje. Mas eu ainda vou insistir um pouquinho mais. Bate-papo, isso é ótimo. Porque a gente leu bastante, enfim, olha aqui, ó. E isso aqui é de uma valia muito grande, né, para a população, porque estamos falando com a autoridade da área. Quando o senhor disse assim, de repente basta uma laranja na semana, né? Posso usar esse exemplo? Pode. Mas se a laranja ou outra fruta qualquer, ou mesmo as hortaliças na refeição diária, elas são, por exemplo, importantes para a pessoa ter um funcionamento normal do intestino diário. E em retirando isso, ela não tem. Isso já vai acarretar problemas de saúde dela, não é? Vitor, isso é importante a gente discutir assim, ó, recomendação individual... E nem estamos falando em vitamina, estamos falando na... Uma coisa é a recomendação individual. Para o paciente X, o que é bom? Agora, eu não posso pegar a partir de uma recomendação individual e dizer para a população inteira que utilize de tal e tal maneira, porque isso traz riscos. Eu digo alimentação balanceada. É evidente que a gente quer frutas, verduras, legumes, fibras, vitamina C, vitamina D equilibrada, enfim, cálcio, magnésio e assim por diante. Proteína, carboidrato. Perfeito. Mas aí nós estamos falando em abordagem populacional. Esses dias eu ouvi uma situação assim, ó, existe uma determinada droga, eu não quero entrar nesse assunto, até porque é extremamente complicado, que diz assim, ó, essa medicação não faz mal nenhum. Eu lhe prometo que não vou insistir. Mas daqui a pouco assim, ó, tal medicação não faz mal nenhum. Dá pra gente usar para prevenir coronavírus, certo? A tal medicação tem
efeitos colaterais muito pequenos, em torno de 1 para 100 mil. Sim. Dá um efeito colateral relativamente grave. Aí eu posso dizer para a população brasileira inteira, 220 milhões de brasileiros, tomem tal remédio, porque ele vai prevenir coronavírus. 1 para 100 mil significa que nós vamos ter 22 mil mortes porque nós resolvemos tomar um remédio. Nós temos que cuidar um pouquinho o que é recomendação individual, o que é recomendação populacional. Então, não existe remédio que previna coronavírus. Isso é uma questão que a gente tem estudado nas reposicionamentos de medicação, mas para prevenção, para situação de exposição prévia, infelizmente nós não temos medicação para isso. Muita gente usa, desde que haja um perfil de risco baixo, tudo bem, discutido com o seu médico, tudo bem, mas não dá para recomendar para todos. Ivermectina, né? Perfeito. Bom, estamos indo agora para o final da nossa entrevista, muito importante aqui. Dr. Barilli, o endocrinologista é um especialista do sistema endócrino, creio que estou falando correto. Isso. Normalmente as pessoas e até mesmo o médico estão focados nos problemas que os diversos órgãos do corpo humano apresentam, né? Mas muitos deles não começam muitas vezes numa disfunção das glândulas do sistema endócrino? Então, essa é uma questão... Só para completar aqui, o endocrinologista é recomendado quando? Então, o endocrinologista é o médico que trabalha com a parte hormonal e de metabolismo. O que é hormônios? Na verdade, começa na infância a partir de hormônio do crescimento, desenvolvimento sexual, puberdade, a partir da adolescência, a formação toda da adolescência, e aí entra com situações de tumores, lesões de tireoide, excesso de função, falta de função, de tireoide, de suprarrenal e assim sucessivamente. E a gente cuida também da parte de metabolismo, principalmente a questão de falta de peso, excesso de peso, que é epidêmico, e a consequência disso que é o diabetes. Então, esse conjunto de doenças são quase todas doenças crônicas, que a gente acompanha o paciente pela vida inteira, e que se associam com uma série de outras disfunções. Por exemplo, não vou dizer a principal, mas talvez um dos fatores que mais pesa para a morte de pacientes com diabetes não é o diabetes, é o coração. O diabetes atua sobre o coração de maneira tão malévola que a gente tem praticamente como principal causa de morte em pacientes diabéticos doenças cardiovasculares. Então, existe um intrínseco nessa situação, assim como o diabetes, afeta de uma maneira absurda os rins. E aí a gente pode entrar na situação de dizer que a tireoide pode aumentar colesterol, nós temos várias situações de se intrincar em relação às outras especialidades médicas. É que quase nunca se fala, né? Suprarrenais. Isso. Suprarrenal, tireoide, ficam coisas mais escondidas. As doenças em si, evidentes, elas são muito mais incomuns do que a gente imagina. Mas elas podem ter origem ali Exatamente. Na glândula. Até 10% das hipertensões são de causa endócrina. Nós temos o diabetes que afeta 10% da população. Aqui na nossa região, por causa do histórico de deficiência de iodo, não mais hoje por causa da redução do sal, nós temos uma incidência enorme de bócio, o antigo papo que a gente falava. Então, na verdade, pode provocar lesões em outros órgãos sem que a gente se aperceba disso. Legal. Então, agora, uma pergunta que a gente tem feito para todo mundo aqui. Que ensinamentos a pandemia traz, se é que ela traz, apesar das mazelas que ela está trazendo, mas muita gente acha que ela tem também coisas boas. Na sua opinião, qual é? O que o senhor tem a dizer? A pandemia tem dois aspectos que eu acho que nos fizeram olhar para o mundo de uma maneira não diferente, mas talvez com um pouco mais de pressa. Primeiro, a situação das mudanças que vinham acontecendo. Eu gosto um pouco de filosofia. Heráclito diz o seguinte, né, que a gente nunca consegue tomar um banho no mesmo rio 2 vezes. Eu fiquei pensando nisso, aí vem a explicação, ou porque o rio já mudou a sua corrente, ou porque a pessoa já não é mais a mesma. A pandemia está fazendo isso conosco. É um rio que faz com que a gente não seja mais o mesmo. Essas mudanças que estão acontecendo, digitalização, atendimento à distância, elas iriam acontecer de qualquer maneira, mas ninguém imaginava que em 6 meses
tudo isso pudesse acontecer. Trabalho remoto, modificação de meios de pagamento, rede social de proteção, tudo isso foi implantado às pressas. Isso no aspecto biosocial. No aspecto médico, uma tremenda avalanche de dados a partir de redes sociais que nós médicos não sabemos lidar com isso tudo. Estudos que ainda nem foram publicados e que já são reverberados pelas redes sociais. Incrível, né, doutor? Até a própria capacidade financeira, orçamentária do governo, em tendo que canalizar para a saúde, ajudou muitos locais, está ajudando até com suporte material, né? No aspecto político, na verdade, assim, a organização no sentido de poder ter serviços organizados, Santa Rosa é um belo exemplo disso, com unidades sentinelas, testagem, até a parte de complexidade em UTI, faz com que a gente veja que a gente realmente é capaz quando a situação é premente. Então, vamos ter que pagar um déficit importante em relação a isso? Sem dúvida. Os anos que vêm pela frente são duros, mas mostra a nossa capacidade nesse sentido. Isso. Então, mudanças sempre ocorrem. O que nós aprendemos é que nós conseguimos nos adaptar com a velocidade dessa mudança que foi determinada pela pandemia. E, finalmente, a grande lição que eu fiquei é que talvez as redes sociais tenham reverberado muito mais situações de confusão em relação às orientações do que a gente realmente ter uma situação una, sólida em relação ao que realmente deveria ser feito. O grande problema do nosso país é gigantesco. Não houve harmonia, né? Sem dúvida, não houve harmonia inicial. A coordenação ela acabou se perdendo. E houveram algumas situações de combate à pandemia. Nós tivemos, por exemplo, fechamento aqui no Rio Grande do Sul com poucos casos, abertura em São Paulo ainda com muitos casos. Não dá para ter uma política única para um país desse tamanho. E é uma questão também de educação no Brasil, né, que tem muitas limitações, né? E uma coisa não é que as pessoas não queiram, muitas pessoas não podem. A gente tem que entender que nós somos um país que tem uma diferença econômico-social brutal. Então, assim, não adianta eu pegar um vendedor autônomo e dizer assim, fique 60 dias em casa. Ele vai morrer de fome. Então, nós fizemos o lockdown, o fechamento, o afastamento que nós pudemos fazer. O ideal era outra coisa. Mas entre o ideal e morrer de fome existe um caminho muito distante. Então, esse foi um aprendizado de que realmente existem diferenças econômico-sociais brutais no país e que talvez daqui para diante o que a gente precise lutar, além das situações sanitárias, é exatamente como é que nós vamos fazer para diminuir essa distância tão grande do que menos tem para o que mais tem. Bom, isso já está valendo, eu quero que o senhor reforce aí como uma mensagem final sua, como médico, né? No sentido de exortar, quem sabe, as pessoas a se cuidarem nesse ou naquele aspecto, fica à vontade. Esse é um aspecto global, na verdade, que depende de lideranças, de quem a gente vai escolher como nossas lideranças, enfim. Do ponto de vista individual, nós temos que aprender, talvez sentir duas coisas que são importantes. Confiar na ciência verdadeira, porque ela traz respostas, talvez não na velocidade que a sociedade deseje ou até precise, mas as nossas respostas são sinceras, são adequadas e normalmente não interessadas. Vide as questões das vacinas, dos tratamentos e assim por diante. Mas o cuidado individual de respeitar distanciamento, de fazer a higienização, de trazer uma alimentação adequada, de tentar fazer sua atividade física, de manter peso, são os esforços individuais para que a gente possa enfrentar de maneira individual e coletiva esse tipo de emergência sanitária que a gente passou sem que qualquer pessoa imaginasse isso um ano atrás. Legal, doutor Barilli. Nós esperamos que o amigo internauta tenha gostado desta entrevista, pelo que até lhe pedimos a vocês que curtam e compartilhem, porque é de uma valia muito grande, extremamente didático, elucidativa a entrevista sobre alguns aspectos importantes da saúde e especialmente em relação à pandemia do coronavírus. Muito obrigado, doutor Barilli. Obrigado, Vitor, pela oportunidade, obrigado pela paciência dos internautas e sempre à disposição. O programa Visão lhe agradece, a Web TV Fronteira Noroeste e até a próxima.